Dentro da parte de ortografia, nós vamos começar a falar sobre emprego de letras, começando pelo uso da letra S. Não é fácil sistematizar regras para emprego de letras na língua portuguesa. O melhor procedimento para você grafar corretamente uma palavra é consultar a grafia correta e exercitar, colocar em prática para que você se familiarize com a grafia correta das palavras. Entretanto, vamos dar algumas regras para ajudá-los nessa tarefa. Então vamos começar com o emprego da letra S. Podemos sistematizar o uso da letra S em basicamente 9, 10 regrinhas aqui. Primeiramente, com os nomes relacionados com verbos cujos radicais terminam em DND, RG, RT, CORR, PEL e SENT. Então, sempre que houver verbos com os radicais terminados em DND, RG, RT, COR, PEL e SENT, os substantivos, os nomes relacionados com esses verbos serão grafados com S, apenas um S. Por exemplo, o verbo aludir tem a letra D, alusão com S. Compreender tem em ender, ND, então compreensão com S. Repreender, repreensão. Imergir, imersão. Impelir, impulso e assim por diante. Sempre que houver esses verbos cujos radicais têm essas terminações, os substantivos derivados desses verbos são escritos com S. Também nós usamos a letra S em todas as formas dos verbos querer, por e derivados. Todas as formas dos verbos por, querer e derivados são escritos com S, nunca com Z. Então, o verbo por exemplo, pus, puser, o verbo querer, eu quis, quiser, quisesse, compor, compuser, opor, opuser, opusesse, sempre com S. Sempre que houver as formas dos verbos por e querer e dos verbos derivados, obrigatoriamente a grafia será com S, nunca com Z. É muito comum a pessoa escrever quis, do verbo querer, com Z, não se admite, quis é com S. O verbo por também, eu pus com S. Pus, puser, quis, quiser, quisesse, compusesse, repusesse e assim por diante com S. Também nós usamos a letra S nos sufixos es, esa, isa, na indicação de origem, nobreza ou profissão. Por exemplo, camponês, o sufixo es, indicando quem vem do campo, origem, camponês, camponesa, com S. Da mesma forma, princesa, marquesa, baronesa, duquesa são títulos nobiliárquicos com as terminações es, esa, isa, obrigatoriamente com S. Então, princesa, marquesa, poetisa, burguês, cortês, profetisa, montês. Montês é quem vem do monte, japonês, baronesa, sempre escritos com S. Observe isso. Agora, importante que você observe, depois nós vamos ver essa regra, mas a palavra nobreza se escreve com Z. Os títulos de nobreza são escritos com S. Duquesa, baronesa, sacerdotisa, princesa, sempre com S, certo? Nós também empregamos a letra S nos diminutivos de palavras que já contêm o S em sua forma original. Por exemplo, mesa se escreve com S, mesinha, o diminutivo, com S. Casa com S, casinha com S, obrigatoriamente. Também empregamos a letra S depois de ditongo. Sempre que houver um ditongo, a letra será S, nunca Z. Deusa, o ditongo eu, a letra S. Pousar com S, maisena com S. Em geral, as pessoas escrevem maisena com Z, mas vejam que maisena tem o ditongo ai, por isso maisena com S. É importante que você observe isso. Também nós usamos a letra S em adjetivos com as terminações oso ou osa, quando indicam estado pleno ou abundância. Por exemplo, preguiçoso, abundante de preguiça, preguiçoso, preguiçosa com S. Gostoso, saboroso, chuvoso, volumoso, sempre com S. Oso, osa, indicando estado pleno, abundância, sempre com a letra S, nunca com Z. Também empregamos S nos verbos, nas palavras cujos radicais terminam em ist ou ust. Então, nos grupos ist e ust, obrigatoriamente o S. Por exemplo, misto, mistura, pista, mister, justo, robusto, embusteiro, sempre com S. Cuidado aqui que, em geral, as pessoas tendem a escrever misto com X. Não existe na língua portuguesa misto com X. Misto
tem o radical iste, portanto, com S. Misto, mistura, pista, alpiste, mister, justo, robusto, embusteiro, sempre com S. Nós também empregamos a letra S no sufixo ense, formador de adjetivo. Então, fluminense, adjetivo, com S. Palmeirense, adjetivo, com S. Brasiliense e assim por diante, com S, certo? Veja que nesses casos nós temos o sufixo ense, formador de adjetivo. E também usamos a letra S nos sufixos ase, ese, ise, ose, use. Palavras que têm esses sufixos, que terminam por essas formas ase, ese, ise, ose, use, grafia com S. Por exemplo, êxtase, tese, análise, trombose, abuse, osmose, catequese, com S. Depois nós vamos ver que catequizar se escreve com Z, mas catequese se escreve com S. Uma coisa também importante é você observar a grafia de nomes próprios. Por exemplo, Luiz, Luísa, pelas normas da língua portuguesa, são escritos com S. Mas nome próprio não se discute. Da maneira como a pessoa foi registrada, a gente mantém a grafia. Mas a forma correta de escrever, por exemplo, Luiz, Luísa, com S. Hortência. Hortência, o nome da flor, se escreve com S. Hortência. E, por conseguinte, o nome próprio também teria que ser com S. Na prática, a gente encontra muitas pessoas cujo nome é Hortência, grafado com C, mas a grafia correta é com S. Tudo bem?